Beleza, meu nome é Marcelo Zarski e minha alma fede como espírito adolescente. Eu sou o Douglas do Coletivo Nerd e me autoconvidei para esse podcast. Pois é, né, cara? E hoje só tá nós dois, né, Douglas? Né? Tipo, eu tô representando aqui ó, no Bico do Corvo e o Douglas do Coletivo Nerd, autoconvidado. É isso aí, cara. Hoje a gente vai bater um papo sobre o rock nos anos 90, seguindo a nossa série aí. E legal que o Douglas se convidou mesmo, porque ele viu um post nosso e falou: me chama quando for rolar o rock nos anos 90 que eu tenho umas coisas pra falar. Aí eu falei: opa, vamos aí. Vamos aí, é um bate-papo legal. É porque foi sofrido. Foi sofrido passar os anos 90 ali, foi complicado. Então a gente vai puxar um papo aí depois da nossa vinheta. Cara, então vamos lá, ó. Deixa eu puxar a ideia. A gente vai falar hoje. O Anderson, né, o Goya e o Ryan não puderam comparecer, né? Eles me avisaram antes. Mas a gente resolveu manter a gravação, até porque você, tipo, tá convidado nosso hoje aí pra falar sobre isso. Mas assim, a gente tá batendo um papo, cara, sobre o rock nas décadas, né? E os anos 90, pelo menos pra mim, cara, só pra gente jogar alguma coisa na área aí pra gente conversar, foi uma década, tipo, muito especial. Por dois motivos. Que foi quando eu comecei, eu era adolescente, então eu comecei, acho que é mais ou menos o período que você era adolescente também. Eu comecei a me interessar por rock, né, por música, assim, nesse período. E ao mesmo tempo, cara, foi um período ruim, porque eu acho que a história que você vai contar é a mesma da minha, muitas vezes, assim, em outras palavras. Porque eu era o cara diferente que escutava Nirvana, por exemplo, enquanto todo mundo escutava as músicas que tocava, que não era rock, por exemplo, as coisas mais diferentes. Mas diga lá, cara, começa aí, o que você queria falar aí pra gente, Douglas? Então, eu não sei se você cresceu no interior também, né? Sim. Mas, tipo, é complicado porque a gente pega Campo Mourão, até hoje não tem uma rádio FM exclusivamente pop rock, né? É verdade. E a gente tá em 2020. É verdade. Então você imagina lá nos anos 90 como que a criança, sem saber, fazer ideia do que era internet, adolescente, fazia para escutar rock naquela época, né? Nossa! Então por isso daí que eu levanto que é sofrido, porque daí você escutava de vez em quando uns vinil, fita mesmo, né? E daí você era o diferentão, porque, querendo ou não, é uma região que o sertanejo... É verdade. É o estilo musical da região, né? Sim, sim. Então daí a criança já cresce ali ouvindo o Chitãozinho Chororó, esse tipo de coisa. E daí quando já parte ali pro lado do rock, pop rock, alguma coisa assim, querendo ou não, você é o diferentão da turma, o esquisitão da turma. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Não, exatamente. Quando você falou, cara, disso, me veio na cabeça isso, cara. Eu lembrei claramente eu no colégio, tipo, eu tava descobrindo o rock com Green Day, Nirvana, sabe? Essas coisas assim. E eu no colégio, cara, ficava desenhando, tá ligado? Ficava escrevendo o nome das bandas, escrevendo as letras e tal. O meu áudio tava cortado, né? Agora foi. Não, de boas. Então, eu tava falando, cara, que quando você falou disso, eu lembrei claramente eu no colégio, cara. Tipo, eu comecei a escutar Nirvana, comecei a escutar Green Day, que era o que rolava na época, assim, que eu gostava muito, que fez eu interessar por música, por tocar guitarra e tal. E eu lembro que a galera falava, tipo, olhava pra mim de um jeito diferente, cara, porque eu escutava as coisas que ninguém escutava, assim. Lógico, não que isso é melhor ou pior, mas era diferente, né, cara, assim, era outra coisa. Depois você vai descobrindo uma galera que gosta do mesmo que você gosta, daí você vai meio que interagindo, né? Mas foi mais ou menos isso aí, cara. Tipo assim,
jogando para um outro, assim, continuando o assunto, mas jogando para uma outra área aí, cara, tipo assim, o que você acha que nos anos 90, assim, cara, pensando como ouvinte mesmo, como apreciador de música, assim, o que você acha que foi a grande diferença, assim, que difere, por exemplo, dos anos 80? Porque a gente foi falando, não sei se você está acompanhando os episódios que a gente está fazendo, cada período teve coisas que foram bem específicas e bem pontuais que influenciaram uma galera, né? O que você acha que nos anos 90 foi o que mais diferenciou, assim? O que você acha, assim, cara? Então, eu vejo assim ali os anos 90 meio que como uma década de transição, né? Porque se você pega os anos 80 ali, teve uma produção cultural na área do rock que foi muito, muito boa mesmo. E nos anos 90 parece que teve uma queda, assim, não sei se de qualidade ou quantidade nessa produção nessa área. Mas eu acho que a década de 90 é mais uma década de transição ali para surgimento de novas bandas, o próprio Green Day, a explosão do Nirvana e, ao mesmo tempo, o final do Nirvana, surgimento do Foo Fighters, o Green Day estourando com o Duke. Então, eu acho que foi meio que uma época de transição mesmo. Eu acho que o punk ali, não sei se é um punk, Era um punk pop, mais né, ou cara? menos. Eu acho que foi o que marcou mais nessa época ali, É. foi esse punk meio pop. O que eu acho que é muito diferente assim nos anos 90, cara, porque os anos 90, eu vejo os anos 90 na música, no rock principalmente, em duas vertentes, assim, né? Fora o rock do Brasil, assim, falando no que estava rolando mundialmente, assim, porque o Brasil sempre chegava atrasado nas coisas, né, cara? E daí, lógico, tem altas coisas muito boas, assim, mas vinha sempre depois pra cá, né? Não sei por que isso. Mas assim, eu via assim, duas coisas bem grandes. Essa explosão que você falou do grunge, né, do Nirvana, daquelas bandas assim, que foi um rompimento com esse lance dos anos 80 de excessos, né? Não que essas coisas eram ruins, mas assim, você tinha Van Halen, você tinha Bon Jovi, você tinha um monte de outras bandas que tinham guitarristas virtuosos, letras que falavam de mulher e não sei o que e tal. E veio um movimento rompendo com isso, misturado lá com rock mais alternativo, umas coisas que não tocavam, bandas menores, que tocavam em lugares menores, que a galera não estava tão preocupada com a roupa que usava, sabe? Era um movimento. Aí surgiu esse movimento com o Nirvana, o Nirvana foi a explosão, né, cara? Mas já tinha. O Pixies já existia, já tinha o Soundgarden, o Alice in Chains fazendo música, né, assim, que já era uma música que não era metal, não era rock, que nem nos anos 80, mas também não era um negócio, era diferente, né, pra época, né, e o Nirvana acho que deu o boom nisso daí, né, cara. E ao mesmo tempo, cara, daí isso aqui eu vou jogar pra depois, teve um movimento britânico, daí depois eu jogo pra essa ideia aí, mas o que me marcou muito foi isso. Eu lembro que tipo, o Nirvana ele deu voz para várias bandas que assim deu não voz, mas deu visibilidade para várias bandas daquela época que começaram a ir para esse outro caminho de música, assim, sabe? E é lógico, nesse meio sempre vem coisa ruim, né, cara? Assim, tanto que as coisas boas que ficaram aí estão até hoje, né? O Pearl Jam, por exemplo, Alice in Chains, né, bandas grandes. Depois o Foo Fighters surgiu também, que era já depois aquela explosão do grunge, né, assim e tal. Mas eu vejo dessa forma. Não sei se você enxerga assim também, cara. Eu acho que o Nirvana, acho que a de concordar que é o ponto fora da curva da década, né? É, Eu acho que a visibilidade que eles tiveram assim foi algo bem acima de todas as bandas ali da década e por um período menor de tempo, mas e a gente está aqui quase, sei lá, 20 tantos anos depois e está falando de Nirvana ainda, né? sim, Então, para ver como que a banda marcou e como que foi importante para essa década, né? sim. Que não só abriu portas, como
implantou um novo estilo, criou um novo estilo ali que se mantém até hoje, firme e forte. É verdade. E o que eu tava falando lá do outro movimento, cara, que é o movimento britânico, que tipo, teve um movimento do Britpop, né, cara? Que é bem forte também, que eu escutei isso pra caramba, escuto até hoje, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da década de 90, assim, tanto bandas de grunge, assim, quanto essas bandas do Britpop. Eu tava até vendo uns documentários esse tempo atrás, sobre o que rolou, né? Mas era uma parada que era contra, vamos dizer, ia contra o rock que estava rolando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o movimento, o grunge foi tão assim, influente, que as paradas lá da Inglaterra, que sempre tiveram as paradas das músicas assim, tipo assim, mexeu com isso, né, cara? Então, toda aquela influência do rock, né, grunge, né, do rock americano, tava chegando lá. E na época, tinha um movimento, acho que era Margaret Thatcher, que estava como no governo lá, ela era super conservadora e tal. A queda dela permitiu com que voltasse esse lance do o orgulho britânico, sabe? Então as bandas começaram a querer fazer rock falando de cotidiano da vida deles, da adolescência de lá, sabe? Para fugir um pouco desse rock que o Nirvana fazia, vamos dizer assim. Aí surgiu esse movimento do Britpop, né? Que daí teve duas bandas bem expoentes, que era o Blur, provavelmente você deve ter ouvido pra caramba, e o Oasis, né? Que é o que tá, né? Que explodiu, né? E daí eu tava vendo, cara, que os caras faziam. Britânico é foda, né, cara? Eles têm um lance de competição muito grande, né? A banda das paradas de sucesso. Hoje em dia, pra quem estiver ouvindo o podcast, acho que não vai ter muito disso daí, né? Hoje em dia é muito playlist, né? Saiu a playlist X lá, a galera tá na playlist, mas antigamente a galera escutava música nas rádios, né? Tinha MTV, tinha essas coisas assim também, mas a rádio, as músicas mais tocadas nas paradas eram as que vendiam mais discos e outras coisas, né? Então, assim, eu sei que nessa época essas duas bandas disputavam, tipo, para você ter uma ideia, lançamento de disco. Por exemplo, se o Oasis lançasse um disco na terça-feira, dia X, o Blur ia lá e lançava um disco no mesmo dia para tipo assim, vencer o outro, cara. Foi uma competição mega forte, cara, assim. Mas foi um movimento muito interessante, cara. E daí você tem, tipo, aí no Blur você tem o Damon Albarn, né? Sim. Que o cara tá nativo até hoje, tipo, com o Gorillaz agora, né? Cara. E ele não para de inventar coisa, né? Ele sempre tá lançando coisa nova. Tipo, disco novo tem participação do Elton John. Então, é verdade, cara. Ele não se limita a um estilo ou tipo, artistas da mesma faixa etária, vamos supor assim. O cara tá chamando todo mundo ali para fazer um collab ali com eles. É massa. O Blur é um projeto dele bem interessante. Ele tem um outro projeto, cara, que saiu... quando o Blur deu uma parada, assim, acho que o guitarrista saiu fora. Eu acho que ele cansou de cantar Song 2. Mas tem outras músicas boas, cara. A Song 2 veio bem depois, né? Mas é a música que todo mundo lembra, né? Você já escutou Blur? Daí a pessoa fala Blur? Daí você põe essa música, já! Tipo assim, tocava no FIFA, né? FIFA 90 e sei lá o que. Do Mega Drive, cara. Nossa, Mega Drive, cara. Anos 90 teve altas coisas. Então, mas ele teve um projeto chamado como que é? The Good, The Queen and the não sei o que lá, uma coisa assim, The Good, The Bad and The Queen, que ele canta e toca piano também, tipo Gorillaz, e é o baixista do The Clash também, tocando. E daí umas outras galeras, acho que o batera era o Tony Allen, que faleceu, do Fela Kuti, faleceu um tempo atrás e tal, mas cara, era um tipo de som diferente, não era igual Blur, também não era nada a ver com Gorillaz, e ele fez paralelo a isso aí, cara. Tipo uma super banda. Exatamente, ele convidou umas galera foda. Aí falando assim, tipo, de sonoridade, já que a gente começou a falar disso aí, cara, uma das bandas que, influenciadas pelo Nirvana, que fizeram coisas assim que foram revolucionárias, eu acho, na época, foi o Radiohead, né, cara? Que, Tom York, mega foda músico, cara, tá aí também nativo até hoje, apesar do Radiohead não tá lançando muita coisa, assim. Mas, cara, eu lembro que o primeiro disco do Radiohead, que é o Pablo Honey,
Eu não escutei. Eu escutei só a música Creep, que acho que todo mundo já chorou ouvindo Creep, ou já, tipo, ficou lá, tipo, desconsolado. Ou de raiva, não aguento mais Ou escutar, de né? raiva, exatamente, cara. Depois eles lançaram o disco que tem Fake Plastic Trees, que bombou a banda. Só que foi com aquele disco lá, eu acho que é de 98, que é o OK Computer, que tem Paranoid Android, Karma Police e um monte de outras coisas foda pra caramba. Cara, esse disco aí, pra mim, foi um divisor de águas ali, porque os caras começaram a fazer um som tão diferente do que estava rolando. Já tinha rolado lá o boom do rock alternativo, já tinha o Nirvana, tinha outras bandas, mas eles começaram a colocar uns elementos diferentes de coisa eletrônica no meio, cara. Eu acho que o Radiohead foi uma das bandas que, porra, fez coisas revolucionárias na época, assim, cara. Eu acho que o OK Computer acho que é de 98, eu não tenho certeza. Vou pesquisar. Deixa eu ver aqui. Radiohead. OK Computer. Acho que 96. 97, ó, apareceu aqui, ó. 97. Mas, cara, ó, tem Karma Police, Paranoid Android, No Surprises, que são músicas fodas pra caralho, Exit Music for a Film e Airbag, que são as músicas, assim, que você escuta, por mais que você não conhece o nome, você escuta e você fala, puta, essa música é foda e eu já ouvi uma vez na vida, assim, cara. Então foi uma banda mega influente. Você jogou, Douglas, até a gente estava falando que foi um período meio de transição. É, eu acho, cara, que não foi bem transição, cara. Eu acho que foi um período que o rock alternativo, né, dito como diferente do que rolava até então, ganhou força e foi indo para outras coisas, cara. Foi ali que surgiu também as misturas, né? Por exemplo, o New Metal surgiu aí na metade dos anos 90, por exemplo, Deftones, bandas que tocavam um som mais pesado, que tinha rap no meio, tinha coisas diferentes. Rage Against the Machine, System of a Down surgiram nesse período também, né, cara? Então eu acho que, na real, não é que, ao meu ver, não é uma transição, cara. Eu acho que é mais uma onde criou força o movimento, entendeu? Não sei se para você pensa dessa forma. Não, talvez eu tenha usado o transição ali de maneira meio equivocada, mas é tipo, você sai ali dos anos 80, aquela coisa glamurosa, aquelas bandas com aquelas super produções, e vem para um movimento que é mais, é, como que eu posso dizer, Intimista? intimista, e exatamente, tipo Nirvana, e que daí vai levando, vai surgindo outras coisas que na década de 80 seria impensáveis de ver fazendo sucesso, né? Uhum. Aí você pega ali do Nirvana, que já influenciou ali a criação já dessas bandas que você falou, e Uhum. daí você tem ali o próprio Radiohead, que daí já vem ali pro Coldplay, já pro começo dos anos 2000, então, quer dizer, é um fio que começou ali no começo dos anos 90 Uhum. e acho que parou ali no final no meio da década de 2000 ali, né? É verdade, cara. Mas eu acho que é meio por aí mesmo, cara, assim, que vai ligando a outra, né? Uma coisa vai influenciando a outra, cara. E para mim, é muito. Para você deve ser a mesma coisa, como a gente tava falando. É muito nostálgico, porque assim, os anos 80 eu era criança, né? Então a gente vê coisas de uma maneira diferente. Para mim, os anos 80, assim, eu lembro de Goonies, tipo, Lion Man, Thundercats, sabe? Coisas assim, né? Jaspion, Changeman. E musicalmente também a gente lembra de coisas assim, mas eu acho que o período que a gente está mais assim aberto e mais assim pensando na vida é o período da adolescência, que é um período bem complicado para a gente. Eu fui um adolescente até tipo normal, mas eu tipo assim sofri um pouquinho de bullying no colégio por alguns motivos assim. Eu era meio gordinho e a galera me zoava, cara. E o meu cabelo sempre foi enrolado, então tipo assim, era foda. E daí você escutava coisa diferente, então assim, isso foi um período muito mais forte para mim do que os anos 80, né, para algumas pessoas, né, que os anos 80 estão em alta, né, mas os 90 foram muito fortes, que foi o período que eu descobri essas coisas, cara, tipo de ouvir música. E aqui na cidade, eu não sei se você vai lembrar disso, cara, tinha um programa de rádio chamado Rocambole, do Edevan,
que tocava toda sexta-noite, cara. Era só de rock. Não sei se você chegou a ouvir. Eu não lembro qual era a rádio, se era a rádio rural. Musical, né? Era na Acho que era na rural. Musical, rural, não sei. Cara, esse programa me salvava, cara, porque assim, eu acho que era final dos anos 90, assim. Que eu lembro que eu ia pra faculdade, voltava, escutava, ou era início dos anos 2000, não sei. Mas era legal, cara, era um programa que me salvava bastante nesse esquema de ouvir, cara, com rock, assim. Então, eu sou de 85, então no Uhum, começo quando eu tava ali com uns 10 anos, 11 anos que eu comecei a escutar rock, uhum. eu comecei pelo nacional, que querendo ou não, é o que aparecia em novela e tocava Sim, mais na rádio, uhum. tipo Paralamas, Legião, Titãs, Sim, e, e eu fui engenheiros. escutar, eu fui escutar rock internacional, já era ali tipo 97, 98, que acho que foi com o Green Day e o Red Hot. Ah, que massa. Então dali eu comecei a procurar. Na época, fita ainda, né? Fita com os dois lados Uhum. ali na frente da praça ali. Sim, Tinha um pessoal que vendia sempre eu ali. comprei umas Então coisas ali. daí, às vezes, ali era o lugar de comprar fita de Ai, música ali. cara. E daí ali, de vez em quando, eu comprava. Eu pedia para minha mãe, ela comprava. Não entendia nada do que estava falando, o pessoal ficava bravo de eu ficar escutando aquilo lá, mas tipo, era algo que eu queria escutar, então começou por ali. Daí na hora que descobri a internet, então, que dava internet de escada, que dava para baixar uma música em uma noite inteira, daí já era, né? Daí é Nossa, só. é verdade. Cara, isso era foda. Eu lembro que nesse período aí eu comecei a fazer aula de guitarra, né? E exatamente, eu comecei escutando algumas coisas de rock nacional também, por influência, assim, do meu pai. Eu escutava Raul Seixas, essas coisas assim, sabe? Que ele gostava. Queen, né? Aí o rock mais, assim, anos 90 veio por influência de uns primos, cara. Tem um primo meu que chegou um dia com um CD do Nirvana, com o bebezinho na capa, já tinha CD. E CD era caro, mano. E ele tinha mais grana que eu. Então, assim, eu falava, nossa, vamos ouvir esse CD aí, né, cara? Eu acho que aqui em Campo Mourão tinha duas lojas de disco, cara. Tinha CD Hits e eu não lembro o nome da outra. E eu ia lá e eu ficava vendo CDs, às vezes o cara deixava botar o CD pra ouvir. E tipo assim, o CD hoje é caro ainda, né, se for comprar. Mas naquela É. época era muito caro, cara. Tipo assim, eu não ganhava dinheiro, eu era adolescente, não trabalhava, não fazia nada, se fudia só. E daí quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu falei, puta, é muito caro pra comprar um CD. O primeiro CD que eu comprei foi nos anos 2000 e pouco, foi um CD do Green Day chamado Nimrod, que é o que tem Reach and a Ride, Time of Your Life. Mas eu queria o Duke, né? Porque, né? Mas eu lembro que meu primo O Roger de 95. é, cara, eu escutei pra caramba, assim, então eu comprei antes, cara. Eu lembro que, daí esse CD do Nirvana, meu primo comprava, e eu pegava, colocava a pirataria, né, colocava no radinho lá no CD dele, e tinha fita, eu copiava pra me ouvir, cara. Aí eu fazia altas fitinhas, assim, cara, escrevia, fazia as capinhas, assim, sabe? Me sentindo no 13 Reasons Why lá, cara. Era muito legal. Aqueles aparelhos de som para duas fitas, para você colocar uma rodar e gravar Gravar na na outra. outra, era isso Aí aí. aquilo ali dava para fazer uma pirataria. É, e o que era legal, cara, que daí, assim, o meu professor de guitarra, ele tinha uns discos, né? Então ele me mostrou Nirvana. Eu lembro que uma vez ele me mostrou o acústico do Nirvana. Daí eu pirei, cara. Nossa, eu ficava. Que legal isso aí, cara. Daí você queria ver as coisas. E o foda, que nem assim, hoje é fácil, né, Douglas? A gente digita na internet e você tem tudo, né? Tipo, você não precisa nem baixar a música hoje mais, né? Você põe no YouTube ou você põe no aplicativo de streaming, você tem tudo lá, né? Mas na época, a informação, né? Como é que você sabia das bandas? Como é que você ia atrás? Eu lembro, não sei se você chegou a comprar, cara, tinha umas revistas. Eu lembro que tinha algum. Revistas. Nossa, Eu, cara. Tinha uma que chamava Metalhead, tinha Rock, sei lá, era um monte. Aí tinha revista pôster, daí a revista virava um pôster, aí você botava na parede. Cara, como eu comprei, daí na revista vinha a historinha da banda, as letras, cara. Daí eu lembro que eu comprei uma que tinha ela virava um pôster, tipo desses pôster de cinema,
do Nirvana. Aham. Aí é uma foto que o Kurt tá com lápis no olho. Olha lá, em 90 e pouco, os caras já passavam lápis no olho, pintavam as unhas de preto, e depois o emo veio depois, né? Tipo, depois a galera fala do emo, né? Que, tipo, desde aquela época a galera já fazia isso, cara. E, tipo, popularizou nos anos 2000 e o emo foi mal entendido, cara. O episódio dos anos 2000 a gente vai falar sobre isso. O emo, a galera... Esse daí, os anos 2000 é bem a minha adolescência. É, Ali, aí tem história pra contar. mas é foda. Pode falar, cara, desculpa. Bom, mas é aí que tá, né? Você estava falando o sacrifício que era para a gente conseguir escutar algo de fora, né? É, Aí você vai pegar a playlist do meu filho, tem 14 anos. A uhum. playlist dele tem Fleetwood Mac, Blue Swede. Então, Olha que tipo, legal. o cara tem 14 anos, daí tem coisa lá dos anos 60, anos 70 na playlist dele, até aqui anos 2000. E, tipo, consome tudo. E a Uhum. gente tinha que fazer o sacrifício do corre lascado para conseguir uma fita de uma Sim, banda, né? cara. E eu lembro que a MTV aqui no Paraná não era canal aberto que nem em São Paulo. Então Aham. E daí, assim, só tinha quem tinha TV a cabo na época, assim. Eu lembro que tinha uma TV a cabo na cidade aqui, que era The Word, depois virou Plug, se eu não me engano. Ó, a propaganda. E daí meu pai assinou, cara. Aí eu fiquei feliz. Falei, nossa, meu pai assinou TV a cabo, vou assistir MTV. Aí não tinha no pacote que ele assinou, cara. Nossa, cara, eu fiquei com uma raiva. Aí daí ele assinou depois futuramente, assim. E daí eu lembro que a minha vida era assistir MTV, eu ficava o dia inteiro, que eu ia no colégio, voltava, ficava o dia inteiro pra gravar os clipes, cara. Eu era fanático no Green Day, então eu queria assistir os clipes do Green Day e gravar top 10 MTV, não sei o que, essas coisas assim. Aham. E assistia a TV Manchete na época pra ver Cavaleiros do Zodíaco e o Rock Show, né? Que era. No final ali dos anos 90, Uhum. ali, meio dos anos 90, tinha uma coisa que me marcou muito na Rádio Jovem Pan, que todo dia 31 de dezembro eles faziam lá a lista das 100 mais tocadas do ano. Ah, que E, legal. tipo, criança, não tinha o que fazer, o churrasco não era por minha conta, eram os adultos. Uhum. Eu ficava ali de cedo até 7, 8 horas da noite ali para escutar as 100 músicas mais tocadas do ano. E, tipo, a Jovem Pan era só pop e rock, né? Então, tipo, era o dia de diversão ali, Uhum. praticamente. Que massa. Cara, falando em rádio, assim, eu escutei muito rádio, assim, cara. Eu lembro que eu estava rádio local, né? Tinha uns programas, eu não sei se ainda tem, cara. Na Rural tinha. A Rural, extinta Rádio Rural, né? Eu lembro que todo sábado à tarde tinha a sessão flashback que eles colocavam. Aí tocava as músicas do momento, assim, tocava bastante Cidade Negra, que estava em alta, Paralamas, sempre Verdade. tocou, e daí tocava as coisas mais 80, sabe? Que daí tocava Cyndi Lauper, tocava Midnight Oil, In Excess, essas coisas assim, sabe? E as coisas dos anos 90 que estavam em alta, que eram dos 80, no caso que era o Paralamas, essas outras coisas assim. Aí eu escutava assim, dessa forma as rádios, né? Eu ia ajudar meu pai a lavar o carro, às vezes, ou ele falava assim, filho, lava o carro que eu te deixo dar uma volta, guardar o carro na garagem, assim, deu, nossa, vou fazer isso, né? Moleque tongo, né? Lavava o carro, ficava lá escutando as fitinhas, daí eu gravava as fitinhas da rádio, colocava. Aí eu lembro, cara, que há uns dias atrás, eu saí para fazer compra assim, rapidinho, porque hoje em dia tá foda de sair para muito lugar, né, por causa da pandemia. E daí, cara, eu lembro que tava tocando, Douglas, a gente entrou numa loja e tava tocando uma rádio, eu acho que é a Rádio T, não sei, e tava tendo esse programa flashback. Cara, só tocou música das antigas, as coisas que tocava na rádio daquela época. Tocou Garbage. Cara, Garbage, tipo aquela música I'm Only Happy When It Rains, tipo, que nunca tocava. Tocou Red Hot Chili Peppers lá dos anos 90, cara, tipo Give It Away, sabe, coisa assim. Aí eu falei, Aham. olha só, mano, que massa, cara. Eu me senti tipo adolescente de novo, cara. Eu não sei que rádio era, cara, mas foi uma experiência muito, muito boa, cara. É, tipo, hoje, eu não sei se é saudosismo, né? Mas parece que as músicas, salvo assim alguns artistas, é tudo meio enlatado, né? Tudo meio
comercial demais e tudo muito parecido, né? Então daí o pessoal fala, mas isso daí é saudosismo, é porque não é da tua época é outra, mas eu não sei se nos anos 90 o pessoal tinha a mesma, dos anos 70, 80, tinha a mesma impressão com o que estava saindo, né, nos anos 90. Cara, eu acho que, na verdade, isso aí mudou um pouco por causa da maneira de consumir música, eu acho, Douglas. Porque, assim, que nem a gente estava comentando agora há pouco, né? Naquela época, anos 90, assim, a gente, adolescente, o consumir música, daí envolvendo não só o ouvir música, mas o consumir, na maneira de assistir, ler sobre as bandas e tal, era muito difícil o acesso, principalmente pra gente que é do interior aqui do Paraná, né? Que o que reina, que nem era música sertaneja, que é muito em alta ainda, né? Música mais tradicional aqui e tal. Então é a gente que escutava coisas que ia contra isso na época. Para acessar, cara, você tinha que ir na banca de revista comprar uma revista, não era barato. Comprar um CD de uma banda que você gostava também não era barato. Não tocava sempre na rádio, então às vezes você ligava a TV, tava passando um show lá. Eu lembro que eu liguei a TV uma vez, estava passando Hollywood Rock, estava passando show do Alice in Chains, do Nirvana, umas coisas assim, nada a ver, tipo, um show patrocinado por uma empresa de cigarro, né, cara? Você vê, né? Na casa da minha avó ainda eu tava assistindo, cara, então era diferente. E hoje, cara, o consumo eu já falei isso num outro episódio de podcast. Eu acho que o streaming, né, a maneira de você consumir coisas hoje, principalmente música e arte, ela ao mesmo tempo ela é uma bênção e uma maldição. Por quê? Você consegue tudo que você quer. Que nem você falou, a playlist do seu filho. Tem Fleetwood Mac, tem Blue Suede, tem um monte de coisa. E tem coisas atuais também, provavelmente. Cara, é muito fácil. Você vai lá, eu quero ouvir Fleetwood Mac. Você vai lá e digita e tá ali, cara. Todos os discos que você quiser ouvir na vida. Pra gente fazer isso era muito difícil. Então, ao mesmo tempo que ficou fácil, ficou muito banalizado. As pessoas, eu vejo muito assim, um disco, eu vejo como se fosse um filme ou um livro. Eu gosto de escutar o disco inteiro, sabe? Como ver uma série, um filme, uma coisa. E, cara, as pessoas escutam muito playlist. Não tenho nada contra as playlists. Mas, assim, você abre lá playlist pra não sei o quê, daí toca um monte de música. Que é legal, cara, pra você conhecer e tal. Eu até escuto playlists lá, novidades da semana, pra conhecer coisas, radar de descobertas, sei lá o quê. Mas, cara, ficou muito, muito banal, sabe? Então a pessoa escuta desde lá de uma música do Nirvana até uma coisa que tá tocando na rádio hoje da Anitta, por exemplo, assim, sabe? Ficou muito assim, uau, assim, qualquer coisa, sabe? Por causa... o consumo ficou diferente. Então eu acho que não é saudosismo isso que você tá falando. Eu acho que é mais essa maneira de consumir ficou diferente. Então é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo eu acho que isso não é tão saudável, cara, porque um artista que vai fazer um disco, por exemplo, né, ele faz todo um trabalho para você consumir, né, e você vai consumir uma música daquele trabalho, sabe? Tudo bem que a galera, para chegar nas pessoas, vai lá, lança um single, mas tem todo um negócio por trás, cara, assim, tem um conceito, sei lá, eu acho que é meio que isso, cara. Isso reflete nas séries, né? Quando você assistia a série antes, por exemplo, eu assisti Arquivo X, eu assisti um episódio, sexta-feira à noite, na Record. Cara, eu esperava a semana inteira para assistir o outro episódio e conversava com os amigos. Pô, você viu o que aconteceu? O que será que vai acontecer? E hoje não, você vai assistir lá Person of Interest, que você gosta lá, você assiste tudo de uma vez, cara. Você vai assistir Dawson's Creek, você tem todas as temporadas de uma vez, você maratona ali, cara, né? Então, ao mesmo tempo que é legal, ao mesmo tempo, sei lá, cara, o consumo é tão rápido, tão assim, descartável às vezes, cara, que não sobra muito para questionar. É o efeito Netflix que se expandiu pro Spotify, pro Deezer, né? É tudo meio... Baixou o álbum, o cara ficou o ano inteiro gravando ali, você baixou o álbum ali em 5 minutos e escutou e já era, acabou. Tipo, não tem ali aquela conexão com você abrir o CD, abrir o encarte, ver a letra. Não, é algo passageiro, né? É verdade. Não, eu tenho
Eu tenho um CD do Oasis até hoje que eu comprei, acho que no ano 2002, alguma coisa assim, Aham. que foi um dos últimos até deles. E, cara, tem um encarte ali, tipo, tem todo um trabalho para o Aham. lançamento daquele projeto, para daí é, era uma forma diferente mesmo de consumir, né? É, Então, daí, tipo, aham. acaba que como se o trabalho do artista passasse despercebido, né? É isso mesmo, cara. Eu vejo assim também. Esse lance também voltou um pouquinho desse romantismo aí do consumo no vinil, né? Tem muita gente que coleciona vinil, gosta muito de vinil e quer ter ali, né? E agora o CD também, acho que o vinil, acho que ele é mais almejado, né, do que um CD. Mas isso que você falou do CD é foda. Eu ganhei um CD do Oasis. Eu tinha dois CDs do Oasis que eu ganhei. Um era o The Master Plan e o outro é aquele que tem um relógio, tem eles na piscina, é Be Here Now, acho. Quando você abria o CD, cara, tinha uma sessão de fotos, assim, era um negócio muito legal, cara. Um do Green Day também tinha um que era o Duke, você abria, tinha todas as letras, assim, sabe, escrito como se fosse pichado, eu achava escrito à mão, assim, cara. Era tão legal de ver. E hoje, assim, cara, é muito difícil eu comprar um CD hoje porque eu acabei assinando esses aplicativos para facilitar. Eu compro quando é CD de um colega meu que está lançando, alguma coisa assim, ou é algo que eu vejo que eu falo, putz, isso aqui eu quero ter nas minhas mãos. Tipo o disco do Black Sabbath, o 13, que saiu por último lá nos anos 2000 e pouco, eu comprei, assim. E umas outras coisas, o acústico do Nirvana eu comprei, o Nevermind eu comprei, cara, que eu falei, não, um dia eu quero ter o Nevermind. Então, eu tenho alguns ali É, também. O próprio Green Day, outras bandas, assim, eles estão voltando a lançar, fazer uns pacotes ali com vinil, é, o CD, camiseta, e só que, tipo, é algo ainda é limitado ao mercado externo, né? é, Se você quer comprar, às vezes eles não enviam para o Brasil, daí você tem que fazer uma gambiarra para comprar e receber. Então, tipo, ainda é complicado, né? então, Mesmo mesmo desse jeito. complicado. Ô Douglas, deixa eu jogar a conversa aqui mais para outra coisa aqui. Vamos, para a gente ir indo para uma reta final do nosso bate-papo aqui, que é mais só para a gente trocar essas ideias. Vamos falar, cara, sobre o que que mais te influenciou, assim, nos anos 90 musicalmente? Tipo, o som que você falou, puta, eu ouvi isso aqui e te despertou um negócio pra música, assim, cara. Pode ser o artista, pode ser uma banda, o que falou, nossa, eu gosto de rock, sabe? Cara, foi Raimundos. Mas, Quando, quando eu vi Raimundos no Faustão, os caras tocando puteiro em João Pessoa no Faustão, né? Anos 90 era tudo que liberado. louco. Eu falei, cara, isso é massa. E daí, tipo, já era ali o começo ali que você já tinha algum acesso à internet, alguma coisa assim. Uhum, Então, daí foi ali mesmo o Raimundos ali que me pegou e que uhum, fez eu ir atrás de outras sonoridades parecidas. Aí eu fui atrás de tudo do Green Day, do Red Hot. uhum. Eu acho que mais foi o Raimundos mesmo. O pontapé inicial Foi foi Raimundos. Raimundos. Pô, legal. Cara, você chegou aí no show deles aqui em Campo Mourão, quando teve? Não, eu fui no show deles aqui. Ó, pra ver como que o negócio é doido, né? Uhum, Tipo, até 2015, 2014 eu tava morando aí. uhum, E daí eu vim fazer faculdade pra cá. uhum, E entre 2016 e 2019 eu fui em shows que eu nunca imaginei que eu ia. uhum. Tipo, eu fui no Green Day, fui no Noel Gallagher, Massa. 30 Seconds to Mars. Cara, então eu fui num monte de show. E um que eu queria ir, fiquei tipo demorou para eles virem para cá foi o Raimundos. Eu fui, acho que em 2018 eu fui no Ah, show deles, mas já aqui, era, lá na Ópera de já era Arame. a formação clássica deles lá ou não? Já era outra formação? Não, só não tava o Rodolfo, né? Ah, Porque o Marquinhos eles estavam fazendo a turnê com os dois bateristas, o Fred e o Marquinhos. entendi. E o Caniço e o Digão. Então, Entendi. tipo, só não tinha o Rodolfo da Uhum. formação original. Cara, aqui teve um show deles uma vez no JK. Não sei se você ficou sabendo, faz muito tempo, cara. E eu Não. fui no show deles, cara, aqui.
no ginásio do JK, na formação original, cara. Eu lembro que eles tocaram Santeria do Sublime. A única música que me marcou pra caramba, assim, cara. E Nossa, esse show deu uma treta, cara, porque o Fred jogou as baquetas no final, assim, e meu primo pegou. Era sempre meu primo tem a mesma idade que eu, e um outro primo meu mais novo. A gente sempre andava junto, né? Tava escutando música junto. E esse meu primo pegou as baquetas e guardou. Cara, daí veio uma galera em cima dele que queria, tipo, roubar dele a baqueta. E daí, e os caras mais velhos, e a gente, cara, deu uma treta. A gente teve que. Nossa, cara, os caras cercaram a gente pra sair do negócio, não queria, tipo, deixar a gente ir embora, ameaçaram a gente. Nossa, cara, foi foda. Eu tive que ligar tipo assim, pra casa da minha mãe do orelhão, porque não tinha celular, né? Ligar, falar, mãe, aconteceu um negócio aqui, então tem como vir buscar a gente e tal. Foi foda, foi muito treta. É. E eu fui no show do Charlie Brown Jr. também aqui, que teve uma vez, cara, lá no Clube 10, cara. Eu lembro desse show, cara. Com a formação, com os caras estavam vivos ainda. Eles tinham só um CD, só o primeiro, e eles tocaram o mesmo disco 2 vezes, cara. Eles repetiram todas as músicas, assim. E eles tocaram Santeria do Sublime também, eu lembro, cara. Eu lembro até hoje do som, cara. Então, pode falar. eu fui, e o Raimundos era um show que eu perseguia há muito tempo, né? E até eu acompanho o Caniço nas redes sociais, que ele interage bastante, e de vez em quando o pessoal vai lá descer o pau nele e fala, as músicas envelheceram mal, não sei o quê. O cara, daí às vezes ele perde a paciência e falou, claro que envelheceu mal, era anos 90, é outra coisa, agora outra mentalidade, mas não tem como a gente jogar tudo no lixo que foi feito, porque era música, era zoação, era tipo uns caras novos falando besteira e tocando rock, né? Então, tipo, eu acho que é uma das bandas assim que tem bastante importância pro rock pós anos 2000, assim, tanto que a gente não vê muita coisa nova, né? Do rock nacional mesmo, é verdade. Tem umas coisas. Eu não sei se. Eu até acredito que exista bastante produção, mas para esse pessoal chegar na mídia, no grande público, é complicado, né? Tem uma galera ali que tem feito um som legal, tipo Scalene, né, umas bandas assim e tal. Mas assim, não é que nem o estouro que foi essas outras bandas, assim, né? Que elas estavam tocando assim. Aqui, o que reina muito aqui no Brasil hoje, no mercado, né, vamos dizer assim, é o sertanejo, né, cara? Tipo, é muita gente, cara, ganhando grana com isso, e é isso que a galera quer ouvir, isso é foda. Enfim. Pra mim, cara, você falou desse lance do som, né? Peraí que meu gato vai derrubar alguma coisa aqui. Vem cá, rapaz. Você falou dos sons, tipo, de mudar, né? Eu vi uma entrevista do Billy Joel uma vez falando de quando eles mudaram a sonoridade, né? Quando eles lançaram o American Idiot, fizeram um disco diferente e tal, que a galera falou que mudou muito e tal. Ele falou assim que eles não podiam continuar escrevendo sobre coisas adolescentes, que eles já não eram adolescentes, eles tinham família, eles tinham filhos, agora eles tinham uma outra maneira de pensar, né? Então eles tinham que começar a escrever letras mais do que eles estavam vivendo, né? Eu achei muito legal isso. E, aliás, eu acho, a banda que me marcou... A banda que me marcou pra caramba nos anos 90, assim, foi o Green Day. Eu comecei a tocar guitarra por causa de Green Day, cara, assim, tipo, eu escutava, eu achava tão legal. E depois veio a Nirvana e outras bandas, assim, o grunge, né, do Pearl Jam, o Alice in Chains, assim, que eu gosto muito, assim, sabe? Então mas foi a banda que mais me influenciou. Não, eu também, eu acho que Green Day é a banda gringa da minha vida, assim. Massa. O show deles foi o melhor que eu já fui, 2 horas de show. Massa. Ininterruptas, assim. Tinha umas 20 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski pro show deles. Que louco, cara. E daí, tipo, agora não dá pra acreditar que a gente tá trancado dentro de casa há quase 1 ano. É foda, né, cara? Pois é, e a gente não sabe quando que vai ter show tão cedo, assim. Tem agenda, né? As bandas estão agendando coisas lá pra 2021, né? Assim, junho, julho, assim. Mas ninguém sabe se vai rolar ou não e como vai rolar, né? Eu acompanho muito Deftones pela internet, que eu gosto muito é uma das bandas de new metal, assim, que eu acompanho até hoje, gosto muito do som deles, eles lançaram um disco novo agora.
e já tem, tipo assim, coisas para vender para 2021, show deles com outra banda, assim, mas não sei, cara, eu não boto muita fé que vai ter nunca. O pessoal tá fazendo muito plano achando que o vírus vai embora dia 31 de dezembro. É verdade. Virou o ano, acabou o coronavírus, né? Acabou o coronavírus. Ano ACDC, né? Tipo, antes do corona, depois do corona, daí você... Tipo, é algo que afetou bastante, né? Porque a gente tá sem expectativa nenhuma de ter shows novos, lançamento. É uma coisa que daqui, sei lá, daqui 10 anos a gente vai ter uma noção de como que influenciou o mercado de entretenimento de uma maneira geral. Né? Com certeza. Vai ter que ter um tempinho aí. Ô Douglas, pô, cara, vamos encerrando aqui. Muito obrigado aí, cara, por ter participado aí, cara, pelo alto convite, cara. Sempre um prazer. Quando você quiser falar com a gente aí, estamos aqui, cara. Pode deixar. E vamos armar aquele negócio do coletivo lá qualquer hora. Hora que der certo aí. Vamos. Falar sobre Cavaleiros do Zodíaco e Rock Show. Pode vou mandar um abraço aqui pro Rafael, lá do coletivo. É Rafael, né, que tá sempre com vocês lá, né? Lá do coletivo, cara, que eu sempre tô vendo vocês lá no Instagram. Meu abraço vai para ele hoje aí. Muito obrigado pela presença aí, Douglas. Quer deixar um recado para alguém, cara? Continuem usando máscara. Exato. A vacina que chegar primeiro vocês tomam, porque a gente quer ir em show, a gente quer ir em cinema e se o pessoal não vacina, não tem condição. Quer ter a Campo Geek versão 2, né? Pois tô com toda a programação engatilhada ali já, só estamos esperando para ver quando que vai poder ser realizado. Né? Tem que... Tá confirmado. Massa. É isso aí, cara. Um abração.